Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de física. Bom, pessoal, o que nós estávamos trabalhando aí na aula passada? Nós começamos a entrar com uma palavrinha nova, certa? Quem lembra? Empuxo. Tá bom? Essa palavrinha é diferente. Nós começamos aí na aula passada a introduzir essa palavra no nosso conteúdo de física, certo? Nós vimos aí que a força de empuxo, ela é uma força aí que está atuando no nosso objeto, certo? Ela é sempre aí vertical e sentido para cima, tá bom? E nós vimos também que essa força de empuxo, ela está diretamente ligada ao quê? Ao volume de fluido que é deslocado pelo objeto, ok? Então vamos ali rapidinho, pessoal, olha só. Vamos fazer nossa revisão e aqui vamos começar por empuxo. Falei o que para vocês? Que empuxo é força vertical dirigida para cima, então ela tem direção vertical, sentido para cima. E bom, com que ela está relacionada? Aqui, para nós vermos isso, vamos considerar um objeto mergulhado em um líquido qualquer. Lembra essa figura? Ela estava aí na nossa aula passada, ok? E nós vimos aqui, ó, para representar as forças que estão atuando em cima do objeto, que são exercidas pelo líquido, ok? Na superfície do objeto, a gente colocou essas setinhas aí. E nós podemos verificar aqui, ó, que quanto mais a parte inferior que eu considero aqui, maior essa força. Relacionado o quê? À parte superior. E nós podemos ver isso pelos tamanhos diferentes das nossas setinhas. E também falei para vocês que um líquido exerce pressão em todas as direções sobre um objeto nele mergulhado. Entendido isso, pessoal? Então, força, pressão estão em todas as direções, estão em todos os sentidos, ok? Bom, pessoal, o que nós vimos mais? Lá pelo princípio de Arquimedes, nós vimos que todo objeto mergulhado em um líquido recebe o quê? Um empuxo. Então, todo objeto mergulhado no líquido exerce um empuxo. Esse empuxo é vertical, ok? Ele é para cima. E esse empuxo aqui ele vai ser igual ao quê? Ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Nós vimos isso também, né, pessoal? Então, ali pela figurinha, para poder representar, nós vimos aqui, ó, que esse empuxo, conforme você vai mergulhando o objeto, ele vai deslocando essa camada aqui de líquido, esse valor do empuxo, ele aumenta porque ele é diretamente proporcional ao peso do líquido que é deslocado pelo objeto, ok? E nós vimos aqui, pelo princípio de Arquimedes e por essa experiência, o que essa experiência mostra? Essa experiência nos mostra que o valor do empuxo está relacionado com o peso do líquido deslocado. Ok, pessoal? E o que o Arquimedes fez? Muito antes lá de Newton, ele conseguiu fazer, através dessas verificações experimentais, essa afirmação, tá? Então, vamos lá. O empuxo está diretamente relacionado ao peso do líquido. E se você utilizar as leis de Newton, lembrando que as leis de Newton trabalham lá, ó, força resultante é massa aceleração, ou se o meu objeto estiver em equilíbrio, força resultante é nula, certo? Nós podemos chegar a esta mesma conclusão, tá bom? E nós vimos lá em exemplos também que isso aqui está relacionado à densidade, tá? Vocês lembram lá da menina que pegou o balão lá na casa do amiguinho dela, né? Que ela foi para a festa de aniversário. Ela queria fazer o quê? Que esse balão subisse. Então, ela falou que o peso aqui vai ter que ser menor que o ar deslocado. E ela utilizou o quê? Um gás com densidade menor do que o ar, certo? E isso influencia também, tá bom, pessoal? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Olá, jovens! Olha eu aqui de novo. E o que nós vamos fazer nessa aula mesmo que eu falei para vocês? Exatamente, atividade de sala, ok? Então, hoje nós vamos resolver a atividade de sala relativa ao conteúdo de empuxo, onde nós vamos tirar as nossas dúvidas através da resolução de questões. E aqui, saindo do forno,
nós temos a questão 1. Vamos ver aqui, vocês podem ver que é uma questão teórica. Então, vamos prestar atenção nas palavras-chave que essa questão traz para a gente poder resolver, ok? Vamos lá. A expressão, isso é apenas a ponta de um iceberg. Lembra? Ou tem pessoas que falam, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, isso quer dizer o quê, pessoal? Que aquilo ali é só uma pequena parte, né? A grande parte está o quê? Submersa, não é isso? Então é relacionado o quê? A problemas ou a situações que a gente só está vendo a ponta, que o negócio mais feio está lá para baixo, não é isso? Essa expressão é muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido, né? Tá aqui entre aspas, ó, escondido. Na verdade, esse escondido é porque está mergulhado no fluido, né, gente? E faz uma referência a uma situação física, ok? Então, olha só, essa expressão está relacionada à física, né, gente? E aqui está pedindo assinale a alternativa cujos dados relacionam-se corretamente com essa situação, ok? Vamos ver aqui algumas coisinhas. Poder das pontas. Pessoal, poder das pontas, isso aqui é quando a gente estuda gerador de Van de Graaff lá no terceiro ano, tá? Então, rigidez dielétrica. Esse dielétrico aqui é utilizado lá em eletrostática no terceiro ano, então vamos descartar isso daí. Vamos ler aqui, mais embaixo aqui, ó. A lei de Steve e a diferença de pressão. Pessoal, está relacionado com isso? Também, mas é só isso? Não, né? O que nós estávamos trabalhando na aula passada? Olha, quando você tem aqui, ó, vamos colocar aqui o líquido, você tem um objeto e ele está aqui submerso, qual é aquela força que está atuando na direção vertical e no sentido para cima? Pessoal, quem lembra? Exatamente, empuxo. Então, está principalmente relacionado ao empuxo. E quem estava estudando isso daí? Arquimedes, né? Então, o Arquimedes estava estudando isso daí. Vamos procurar essas duas características dentro das nossas alternativas. Aqui nós temos Newton e o princípio da ação e reação, não vai entrar, certo? Pascal e o princípio da prensa hidráulica, também não vai entrar. E aqui, olha que surpresa, gente, na letra B nós temos Arquimedes e a teoria do empuxo. Então, nós vamos ficar o quê? Com a letra B, com certeza, né? Ok? Entendido isso? Vamos lá, então, galerinha, para a questão 2. O que fala a questão 2? O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você pode levantar-se de dentro de uma piscina em comparação com tentar levantar-se de fora da água, ou seja, no ar. Tá? Então, a situação é a seguinte. Imagine que você está lá numa piscina, de certa forma rasa, e você tenta se levantar, né? Ou você está ali no fundinho, você tenta se levantar. Você vai sentir que na primeira situação tem uma leveza maior do que na segunda, né? Agora tenta fazer a mesma coisa no ar, por exemplo, seria mais complicado. E nós sabemos que o empuxo está envolvido aí, né, pessoal? Vamos continuar lendo a questão, olha só. E ali, o que ele está dizendo? Sobre o princípio de Arquimedes, que define empuxo, marque a proposição correta. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Princípio de Arquimedes, ok? Princípio de Arquimedes. Vamos lembrar lá, o empuxo é uma força atuante, né, pessoal? E esse empuxo é maior, quanto maior o peso do fluido deslocado, certo? E sobre esse princípio, ele está pedindo para a gente analisar a correta. Vamos ler aqui e ver o que nós temos. O que ele fala aqui na letra A? Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo. Tá errado, né, gente? Aqui, ó, quando o corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo, ele fala que é menor, né? Então, tchau, letra A, não vai entrar aí. Na letra B, ele fala que o princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado para gases. Pessoal, o princípio de Arquimedes é para fluidos, né? Fluidos é o quê? Líquidos e gases. Então, a letra B, tchau, letra B, ok?
Letra C, um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical, certo? Para cima e igual em módulo ao peso do fluido deslocado. Olha aí, pessoal, exatamente que trabalha o nosso princípio de Arquimedes aí, né? Só dando uma olhada aqui na letra D, se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo. Aqui também não, né, pessoal? Se ele está afundando, quer dizer ali que o peso ele superou a questão da força de empuxo, essa aqui não entra. E aqui na letra E, dois objetos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidade diferente, sofrem empuxos iguais. Opa, densidades diferentes. Então a gente fica com a letra C, vamos ver? É ela mesma, né, gente? A letra C, ok? Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma ação de uma força vertical para cima e é igual ao módulo ao peso do fluido deslocado, e isso é o que trabalha o princípio de Arquimedes. Entendido, pessoal? Então vamos lembrar, princípio de Arquimedes, empuxo, direção vertical, sentido para cima e é igual ao peso deslocado do líquido. Entendido isso? Então não vamos esquecer e vamos prestar desse conceito para o nosso próximo exemplo. Vamos continuar, olha só. E aqui nós temos na questão 3 o seguinte, olha o iceberg voltando aqui, né, pessoal? Ele sempre está presente aí nas nossas questões quando a gente trabalha com força de empuxo, ok? Porque é um objeto que dá para a gente analisar. Bom, um iceberg cuja densidade é de quanto aqui, ó? 0,92 gramas por centímetro cúbico, ok? Encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é de 1,05 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, olha só, ele está em equilíbrio de flutuação, tá bom? Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Lembrando, gente, a força de empuxo aí ela está relacionada ao volume de líquido deslocado. Aqui no caso, ele quer o volume do iceberg, ou seja, ele quer as dimensões aí do iceberg que está abaixo da superfície do mar. Lembrando que ele está o quê? Em equilíbrio de flutuação. Essas forças aí estão equilibradas. Primeiro, a gente pode calcular o volume que está imerso. Para calcular o volume que está imerso, eu vou precisar fazer a razão entre as densidades, tá bom? Então, vamos lá. O volume imerso aí vai ser a razão da densidade de um pela densidade do outro. Então, aqui eu tenho a densidade do nosso iceberg, né? Que é do gelinho aqui, e a densidade da água, ok? Esse volume imerso aqui, ele está no padrão aqui de quanto? 0,876, tá? Então aqui, pessoal, quando você faz uma razão de grandezas iguais, você vai ter o número 100 unidade. Isso aqui, para eu representar em porcentagem, é só multiplicar por 100, tá bom? Então o volume imerso aqui é aproximadamente quanto? 87,6%. Vamos lá, por regrinha de aproximação. O 6, ele é maior que o 5, então ele vira 0, certo? E eu vou colocar mais 1 na casa anterior. Então eu fico com quanto aqui? Aproximadamente 88%. E nós vamos ficar com a letra D, ok? 88%. Tá bom, pessoal? E essa daí é só, tá? Quando ele pergunta essa questão de volume imerso, é só você fazer a razão entre as densidades, tá bom? Geralmente, para você fazer essa razão entre as densidades aí, olha só, para você fazer essa razão entre essas densidades, você tem que pegar a densidade aí do gelo, nesse caso, ou do material que ele está considerando, e dividir pela densidade do líquido que está submerso. Então, você vai ter o volume imerso do que ele está considerando, ok? Pessoal, e para fechar, a gente tem nossa questãozinha de exemplo do Enem. Vamos lá, olha só. Então, se liga aqui no Enem. Vamos ver a situação bonitinha que ele está colocando aqui. Bom, um recipiente contendo determinado volume de um líquido é pesado em uma balança, situação 1 que está mostrando aqui, ó. Ok? Continuando. Para testes de qualidade, duas esferas de mesmo diâmetro e densidades diferentes
sustentada por fios, são sucessivamente colocadas no líquidos da situação 1. Ó, então, você pode perceber aqui, ó, eu tenho aqui a primeira situação sem esfera, ok? Aqui na situação eu tenho 2, olha só. Você pode ver que a esfera está onde, pessoal? Bem no meio, né? E na situação 3 aqui, ó, a nossa esfera está bem ali na superfície, ok? Então, tá aí e nós vamos analisar, tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Vamos ver. Vamos lá, uma delas é mais densa do que o líquido, situação 2. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Essa aqui nós podemos ver, ó, que ela é mais densa que o líquido, ok? Logo, essa aqui vai ser o quê? Menos densa que o líquido, certo? Concordam comigo? Então, vamos lá. Uma delas é mais densa que o líquido, situação 2, e a outra é menos densa que o líquido, conforme a situação 3 aí. Deixa eu ver se a imagem está aqui, olha ela aqui, só para a gente relembrar de novo. E a pergunta é o seguinte: os valores indicados pela balança nessas 3 pesagens são tais que... Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó, eu tenho a situação 1 sem esfera, eu tenho a situação 2 com esfera, ok? E eu tenho a situação 3 também com esfera. Pessoal, o que nós temos que considerar aqui? Olha só, aqui, em relação à situação 1, eu tenho uma certa camadinha de líquido deslocado, certo? Aqui, em relação à situação 1, em relação à situação 2, essa camadinha de líquido aqui, ela é um pouquinho menor, tá? O que eu tenho que analisar aqui? Em que situação, vamos ver na questão, a pressão é maior, pessoal? Vamos lá, a pressão nesse caso aqui vai ser maior quando a esfera está o quê? A esfera mais densa, claro, está submersa. Então, nós podemos aqui, ó, a primeira é o P2. O P2 ela é maior, ok? E vamos ver aqui, qual é a outra situação que eu tenho um segundo volume de água que está mais deslocado aqui? É a situação o quê? 3, né, pessoal? Aqui, ó, essa esfera ela é menos densa, mas nós temos que entender o seguinte: professor, o que a gente está considerando? A pressão, ela é exercida na balança, certo? Essa pressão está relacionada ao quê? Essa pressão ela vai estar relacionada com esse peso aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a esfera mais densa. Então, aqui, ó, vai marcar uma pressão maior. Eu tenho esfera menos densa aqui, mas se deslocou um certo volume, vai marcar a segunda pressão maior, ok? E, por último, eu vou pegar quem está sem esfera nenhuma, tá bom? Que é somente a pressão do líquido aqui e vou colocar, tá? Então, primeira, segunda e terceira maior, nós vamos ficar com a alternativa A, não é isso, pessoal? Entendido? Então, aqui, o que nós fizemos para analisar? Lembrando que pressão é força sobre área, certo? Então, aqui, nós temos forças aplicadas. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Esse líquido, ele tem uma certa massa, ok? Esse líquido aqui, ó, essa situação 2, eu tenho a massa do líquido, mais a massa da esfera aqui, e aqui eu também tenho a massa do líquido mais a massa da esfera. Mas qual é a diferença aqui? Essa esfera, ela é mais densa. O que é a densidade? A densidade está relacionada com a massa e está relacionado com quem? Com o volume, ok? Então, olha aqui, pessoal. Se ela é mais densa, eu posso falar, ó, elas têm a mesma dimensão, certo? Se elas têm a mesma dimensão, elas têm o mesmo volume, ok? Se uma é mais densa, significa que a massa dela é o quê? Maior, porque densidade e massa são diretamente proporcionais, ok? Então, a esfera mais densa, ela tem uma massa maior. Eu pego essa massa maior da esfera aqui e somo com o líquido, eu posso falar que a pressão maior está aqui também. Eu também posso analisar, né, pessoal, em relação ao empuxo. A esfera que sofre um maior empuxo também é da situação 2, porque aqui o empuxo está relacionado ao volume deslocado. Entendido isso, pessoal? Valeu! Olha só, por hoje é só, ok? Fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!